paz do Senhor, irmãos, amém? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 3, 1. Na verdade, do 1 até o 3, tá? 2 Coríntios, capítulo 3. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio santo que temos de estar na sua casa esta noite para conversarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Os irmãos já acharam? Amém? Amém? Amém! Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: será que, 2 Coríntios capítulo 3, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou para a parte de vocês? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém? Não feche a sua Bíblia, Senhor Jesus, que antes de um falar meu, haja um falar teu. Ministra as nossas vidas, ministra os nossos corações, torna-nos sensíveis ao Pai, a tudo aquilo que for acontecer hoje. Amém, amém e amém. Meu pastor, que horas acaba o culto? Eu já vim de uma vigília mesmo, eu não tenho pressa de participar de outra. Até 9h40, eu vou ter que correr. Esse relógio está adiantado 5 minutos. Então, eu vou marcar meu tempo aqui, porque, irmãos, eu não tenho pressa. Entendeu? Essa noite nós já estivemos ali na vigília na sede. De manhã já vou retornamos novamente ali. Aí cheguei em casa, minha mais velha não estava tão bem. Mas, glória a Deus, tivemos que acordar mais cedo para socorrê-la. Mas o Senhor cuidou de tudo, né? Estão lá, ficaram bem as duas, mais recuperadas. E o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não estou cansada, tá certo? Se eu bocejar, os irmãos estão tendo alucinação. Eu não estou cansada. Brincadeira, vamos à palavra do Senhor. Amados, quando nós vemos acerca de igreja, hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor e comemorar 46 anos de aniversário que o Senhor concedeu à nossa igreja. Quando nós falamos e vemos sobre a igreja, no Novo Testamento, a primeira vez que aparece esse termo está ali em Mateus 16. Quando o Senhor conversando com seus discípulos, e aí olha para eles e diz: escuta, quem o povo está dizendo aí que eu sou? Aí, tu és Elias, tu és João Batista, tu és esse, aquele, aquilo outro. Aí ele pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí ele responde: Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor continua conversando e diz: não fostes carne nem sangue que te revelou, mas foi pelo meu Espírito. E Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, porque quem estava falando, ele estava falando dele próprio, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí no Novo Testamento ele usa pela primeira vez o falar sobre eclésia, igreja. E sobre esta igreja eu edificarei, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós percebemos a palavra do Senhor e ele fala que a minha igreja é em contraste às outras assembleias que existiam. Porque existiam várias assembleias, mas a igreja de Cristo era uma igreja diferenciada.
Era uma igreja onde os judeus e os gentios estavam unidos trabalhando, fazendo a obra do Senhor. E essa igreja, quando ele fala, e esta igreja será edificada em quem? Em mim. A igreja não estaria edificada em nenhum outro alicerce. Nós podemos acreditar e confiar em tudo que é dito acerca desta igreja, por quê? Porque esta igreja é edificada em Jesus. O nosso alicerce é Cristo, a palavra viva, o pão vivo que desceu dos céus. E nós vamos perceber que quando nós aceitamos fazer parte da igreja de Cristo, é como se nós disséssemos a seguinte frase: nós vivemos por Ele, nós existimos por Ele e nós devemos ser guiados por Ele. E nós vamos perceber que quando a igreja é edificada no Senhor, existe uma diferença. Nós passamos a ser a carta lida pelo mundo. Por isso a escolha deste tema. Quando no versículo 2, do capítulo 3 de 2 Coríntios, diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Aqui Paulo se refere à igreja que ele havia fundado, a igreja que estava ali, e ele diz o seguinte: olha, eu não preciso ficar provando nada para ninguém, porque Paulo ele enfrenta uma situação difícil quanto ao seu apostolado, porque o próprio Deus o consagrou. E quando ele chega e não recebe o reconhecimento de quem teria que reconhecer, ele diz: olha, vocês são provas do meu ministério. Vocês foram o quê? São a nossa carta, escrita em nosso coração, e vocês são lidas por todos. Quando Paulo se refere a essa situação, dizendo que nós somos uma carta de Cristo, ele olha para a igreja, é como se ele olhasse para a igreja, pastor, e dissesse: vocês têm uma responsabilidade. Para que a porta dos infernos não prevaleça contra a igreja do Senhor. Para que tudo aquilo que a palavra do Senhor diz sobre a igreja exista e seja real na vida de vocês, eu venho dizer: vocês têm uma responsabilidade. Porque vocês são uma carta. O que é uma carta? A carta, ela tem uma mensagem. Para isso que serve carta. Hoje em dia ninguém escreve mais carta. Eu já escrevi muita carta. Eu não sou idosa não, irmãos. Mas eu costumava escrever cartas para os meus primos, conversar com eles. Recebia deles. Um dia desses até lá em casa eu tirei para ler as cartas que eu recebia deles. As minhas filhas amaram ver, né? Porque elas não conheciam. Porque hoje em dia é tudo e-mail, é WhatsApp. Mas as cartas que eram enviadas, elas tinham uma mensagem para falar de algo. E quando diz que nós somos a carta viva, é como se o Senhor estivesse falando: que tipo de mensagem vocês estão transmitindo? Que tipo de fala aqueles que estão em vocês conseguem perceber? Porque nós somos lidos, não é aquilo de muitas vezes nós estarmos aqui falando. O teórico é muito fácil, difícil é a prática. Tem algo que eu tenho percebido na igreja do Senhor nesses últimos dias. E alguns chegam perto de mim e falam: pastora, meu pai é assim aqui na igreja, mas fora é assim que ele faz.
eu fico olhando e às vezes nós percebemos que existe uma hipocrisia no meio da igreja. Quando a palavra do Senhor diz que nós devemos ser cartas, e essa carta não é lida aqui dentro, essa carta é lida lá fora, é vista lá fora. É o meu exemplo de cristão que eu dou lá fora. A maneira como eu converso lá fora, a maneira como eu me porto lá fora, a maneira como eu me porto quando estou com os meus amigos, quando estou no meu trabalho, quando estou na minha faculdade, quando estou no meu colégio, quando estou no meu convívio, que tipo de mensagem eu tenho transmitido? Nós vemos que aqui vai existir uma guerra, porque o farisaísmo era muito grande na igreja. E o legalismo, aquela coisa, é muito santo, faz isso, não faz aquilo outro. Mas colocavam e impunham sobre as pessoas uma carga que nem eles mesmos conseguiam carregar. É o que a palavra do Senhor traz e fala que são sepulcros caiados. Por fora, aquela beleza exuberante, mas por dentro, absolutamente oco. Não tinham nada a oferecer. E às vezes nós, aqui dentro da igreja, é muito fácil sermos cartas vivas. E lá fora? Que testemunho temos dado? De que forma temos nos portado? Eu acredito que esta noite eu fale a pessoas que são igreja, como corpo de Cristo esta noite aqui. E nós temos que perceber que o nosso testemunho, ele fala muito mais do que 1000 palavras. O que eu e você temos transmitido aí fora? Eu lembro-me de um episódio, certa vez que eu passei, eu estava na hora do lanche, na faculdade, isso era em 2001, né? E eu estava na hora do recreio ali. E terminei de lanchar e tinham 3 pessoas que andavam comigo. Um kardecista, um assembleiano e uma adventista. E nós estávamos lanchando ali, conversando, e de repente veio uma mulher, loira, muito bonita, e veio correndo ao nosso encontro. E eu fiquei parada e eles também, né? Ninguém entendeu o que ia acontecer. E a mulher veio direto em mim. Quando ela chegou, ela me abraçou e ela era alta. Eu tenho um tamanho pequeno, 1,60 m, e ela devia ter quase 1,80 m. Pense, uma mulher de 1,80 m me abraçando. E ela ficou do meu tamanho. Quando ela ficou do meu tamanho, a primeira reação que eu tive foi abraçar e orar por ela. Aí eu terminei de orar, aí ela se afastou e falou, era isso que eu precisava. Nunca mais vi essa moça. Os 3 colegas que estavam comigo olharam assim e disseram, o que é kardecista, ele virou para mim e falou bem assim, ele é até comentarista da CNN. Ele virou para mim e falou bem assim, é porque você tem esse troço aí. E você tem que desenvolver. Eu falei, você que tem cara de pastor e vai virar pastor ainda que eu vou te ver, rapaz. A nossa luz, ela tem que brilhar diante dos homens. As pessoas têm que ver algo diferente em nós. Certa vez eu peguei um ônibus com mamãe. Quando nós entramos dentro do ônibus, irmãos, todo mundo estava sentado da frente da roleta para cá. Hoje em dia eu não sei como é ônibus. Eu nunca mais peguei ônibus. Parece que não tem mais roleta. Mas todo mundo estava sentado da roleta para frente. E eu e mamãe entramos e passamos a roleta. Quando fomos passar, veio uma mulher e pulou. E virou e falou, aqui vocês não vão entrar. Aí a mamãe estendeu a mão e falou, eu te repreendo em nome de Jesus. E a mulher sentou. Aí quando passou ali na parada da 606, que tem o centro espírita, a mulher desceu. Aí nós entendemos porque ela não nos suportou. E o restante do pessoal que estava fora, para cá da roleta, aí começou a passar e olhar assim diferente para a gente, né? Irmãos, nós somos cartas vivas. A nossa luz tem que brilhar
brilhar neste mundo. E nós temos essa responsabilidade. Aquela menina lá que foi levada cativa e Naamã a tinha dentro de casa. O que aconteceu com ela? Ela olha para Naamã e ela diz o seguinte: se o meu chefe, se o meu senhor soubesse que há Deus em Israel. E a cura de Naamã, porque aquela mulher foi uma carta, porque aquela menina foi uma carta viva. O que aconteceu com ela? Nós temos a história dela na Bíblia Sagrada. Naamã foi curado e recebeu o seu milagre. E assim, amados, a nossa história, nós não temos que passar por essa terra, nós temos que fazer uma história e sermos lembrados. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, que quando passava, fazia diferença. Onde conversava, era diferente. E nós, então, nós temos que entender que nós temos propósitos para cumprir. Por isso, não existe uma pregação mais poderosa do que a própria vida. E é assim dentro de casa, e é assim fora de casa, e é assim aonde quer que estejamos. Vamos deixar a nossa luz brilhar. E nós vamos continuando aqui. Diz assim, olha, vocês demonstram que são carta de Cristo, e isso é resultado do nosso ministério. Esse povo era a carta de Cristo, porque abaixo de Cristo, eles foram guiados pelo apóstolo que? Paulo. Pelo que nós temos sido guiados? Hoje em dia, a moda é coach. Quando você vem do Gama, tem uma placa ali, quando você desce ali perto do Núcleo Bandeirante, os coaches do concurso. São uns cinco homens que tem lá. Eu conheço um deles, o William não sei o quê, que eu já li um livro dele. Impulsiona você para estudar, coisa e tal, né? Mas são coaches. Existem coaches também espirituais hoje em dia. Que são palavras que você escuta e eles se dizem ensinadores até de muita gente boa por aí. E muita gente boa por aí já respondeu eles na internet, colocando-os no devido lugar. Deixa eu te falar uma coisa. O pastor, quando ele falou da leitura bíblica comemorativa, irmãos, que preciosidade nós estamos tendo. Que ensinamento. Se você ainda não está lendo, não perca tempo. Comece, volte, tem a playlist, inicia-se em Gênesis, nós estamos em Levítico. E amados, porque nós temos que ter muito cuidado com o que está sendo ensinado por aí. Um evangelho sem compromisso, um evangelho que pode tudo, um evangelho que não proíbe nada, um evangelho que Deus se adequa à minha realidade. Agora deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia é o que é, ela não muda, ela não relativiza e acabou. Por quem nós estamos sendo instruídos? Primeiramente, nós temos que estar sendo instruídos pelo nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus colocou em nosso ministério homens sinceros para estarem instruindo a sua palavra. Então, quando você estiver passando alguma situação que precise de um conselho, procure o pastor Brás, procure o seu pastor Arnaud, procure o seu pastor Fernando. Não vá procurar o coach, o que é internet. Gente, buscam até conselhos no chat GPT. Eu pensei que fosse brincadeira. Eu fui lá e perguntei, estou passando isso, o que devo fazer? Rapaz, que psicóloga grátis nós temos ali. Eu falei, olha só. Falei, Jesus, eu vou para o meu divã do Senhor, ajoelhar e falar com Deus. É o melhor divã para estar. Não que nós não precisemos
E se precisarmos, o Senhor deixou os psicólogos, os psiquiatras. Mas cada um age da sua forma. Entendeu? Mas, amados, até uma inteligência artificial agora quer ser meu coach. Vamos ter cuidado. Aqui, quando ele diz, olha, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, a carta de Cristo, nós temos uma responsabilidade. E vocês são resultados do nosso ministério. Vocês têm um responsável, vocês têm um líder. Essa coisa de que, eu sou, a igreja sou eu vou servir a Deus na minha casa, isso não dá certo. Desigrejados, isso não dá certo. Porque eu começo a achar o que eu quero achar. E só leio o que eu quero ler. Principalmente a caixinha de promessa. Eu vou fazer uma caixinha de maldição. E quero ver quem vai comprar. Porque é muito fácil, não é? O que Deus vai falar comigo hoje? Na caixinha de promessa. Igreja viva, carta viva, lê a palavra do Senhor. Aceita o confronto e modifica a sua posição e a sua atitude. Seja em que situação for. E aí nós vamos perceber que então a nossa formação, ela tem que nós temos que ter muito cuidado com quem forma o nosso caráter. Assim como também, continua, olha, a escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. A questão aqui era o farisaísmo. Tinha muita teologia, muita letra, muito isso, muito aquilo, muitos doutores existiam. É muito bom ter doutores em nosso meio. Claro que é. Mas doutor sem unção é letra morta. É palavra que não traz diferença. É evangelho que não modifica. Se eu vou chegar para uma pessoa no meio da rua e for pregar o evangelho sem a unção de Deus, de nada adiantará. É como o sino que tine. Como a palavra do Senhor diz, não vai converter ninguém. Porque não é com o meu conhecimento que vem a conversão. Não é com a minha sabedoria. Eu tenho que estudar? Tenho. Eu tenho que conhecer? Tenho. Eu tenho que me aprofundar? Tenho. Quem vos fala é uma pessoa que gosta de estudar. Eu gosto de ler. Mas o que fará diferença na mensagem que transmitimos e na forma de sermos é a unção. Jesus havia morrido, ressuscitado. Quando ele se mostra aos seus discípulos, o que ele diz? Os discípulos tinham muito para falar, tinham muito conhecimento, mas ele diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eu não posso ler a Bíblia e não orar, porque aí é frieza que vem. Eu não posso só orar e não ler a Bíblia, porque aí vem um fervor, como se diz, quando a pessoa fica muito... A pessoa só ora e não lê a Bíblia. Não, esse povo que fica aí nesses reteté, fogo de palha. Não era bem esse termo, mas esse termo se adequa também. Entendeu? Amados, nós temos que ter a leitura bíblica e a oração. Nós temos que buscar a presença do Senhor. A unção a gente busca com a oração, com a leitura bíblica, com o jejum. É assim que nós buscamos. E o Espírito Santo, ele tem que ser algo real na minha vida e na tua vida. Porque de nada adiantará nós sermos cartas aí fora sem o Espírito Santo. Nós necessitamos dele. Porque quem cura não somos nós, é o Espírito Santo. Quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. Quem batiza é o Espírito Santo. Existem igrejas que até ensinam a falar em línguas estranhas, mas não são línguas.
Ali é decoreba do que quiser, menos a língua vinda do Senhor. Nós temos que entender que a nossa vida, essa carta viva que nós somos, é porque nós somos mensageiros de Cristo. E Cristo, quando ele falava, ele tinha unção no falar. Quando ele orava pelo enfermo, o enfermo era curado. Quando ele orava, expulsava o demônio saía. Por que hoje em dia nós não vemos mais tantos milagres, sinais, prodígios e maravilhas? Porque nós estamos buscando o Senhor da forma que devemos buscar. Nós queremos crescer e Ele diminuir. E convém que Ele cresça e eu diminua. É o que foi cantado aqui, acho que no último corinho. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Amados, quando você entra na presença do Senhor, você não consegue ficar mais sem ela. Quando você tem a praticidade da oração, você não sabe viver sem a oração. Quando você tem a prática da leitura bíblica, você não consegue viver sem a leitura bíblica. Então, amados, a unção é algo diferente nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque ele continuou, olha. Mas como Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Tábuas de pedra, aqui nós somos remetidos a Ezequiel. E dar-vos-ei um coração novo. Um coração de carne, não um coração. Eu tirarei o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Por quê? Porque as pessoas eram insensíveis. Irmãos, às vezes nós chegamos e entramos na igreja, uma festa muito bonita, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Aí nós saímos ali fora e nós vemos uma pessoa deitada no frio, ao relento. E não nos sensibilizamos. Temos coração de pedra. Mas o Senhor diz para que sejais carta viva. Nós temos que deixar este coração de pedra e tornarmos o quê? Coração de humanos, coração de carne. Passarmos a ser sensíveis. Certa vez os discípulos de Jesus olha para eles e diz assim, vamos dar uma descansada. E eu acho que pensaram, puxa, que legal descansar com Jesus. E quando eles estavam indo descansar, de repente uma multidão começa a seguir. Pedro deve ter coçado a cabeça e dito, meu Deus, ele vai parar. Não tem jeito. E realmente Jesus parou. E agiu e trabalhou mais do que, eu acho que o dia inteiro. E quando ele para o trabalho dele, ele olha para os discípulos e diz, estes aí são como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadecia do povo. A palavra do Senhor diz que ele movia-se de íntima compaixão. O que é paixão? Paixão é sofrimento. A sexta-feira que nós vamos ter o congresso, a abertura do nosso congresso, não faltem, viu? Não faltem. Dia 3 de abril. A paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo. E aí nós vamos perceber que Jesus ele tinha compaixão. Ele sofria junto com a pessoa. Aí está o segredo. Quando você ora por uma pessoa, pastor Esther, movido de íntima compaixão, o Senhor, ele age. Porque o Senhor tem prazer que nós, sabe, ele quer que sintamos o que o outro sente, porque aí nós vamos saber orar. Tem algumas coisas que eu ando sentindo, que eu digo, Senhor, para quê? Mas quando chega uma pessoa perto de mim e diz, eu estou com tal situação, eu sei orar por aquela pessoa, porque eu estou passando por ela. E eu já falei com o Senhor, eu falei, tá certo, Jesus. Se é para eu passar, eu vou passar, mas que o teu nome seja glorificado.
E não permita, Senhor, que eu venha a murmurar, mas ensina-me a te glorificar. Porque eu venho de uma família que sabe o que é glorificar. Minha avó, mãe da mamãe, eu nunca vi aquela velhinha, ela morreu com 93 anos. Nunca vi ela murmurar. Podia estar a situação mais caótica e difícil da vida, mas ela sempre tinha um louvor a Deus. E ela teve experiências extraordinárias. Ela foi até arrebatada. Era lindo quando ela contava. Mamãe passou um ano na cama. Irmãos, nunca vi mamãe reclamar. Eu estava comentando isso com Elias hoje. Falei, nós tínhamos prazer de cuidar dela. Eu e minha irmã, quando terminávamos o banho dela, cuidávamos ali, ela olhava e dizia, vocês são maravilhosas. A gente dava aquele cheirinho gostoso nela, né? Nossa, que coisa. E eu falei, Senhor, me ensina a não murmurar, passar por todas as coisas e permanecer de pé, porque o Senhor está conosco. E assim é a nossa vida, amados. Nós temos que nos tornar sensíveis, porque quando nos tornarmos sensíveis, a mensagem de Cristo vai aparecer através das nossas vidas. E aí sim, eu vou reler novamente com os irmãos o versículo 3 para concluirmos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não por tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não há tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Como tem sido lida a carta da nossa vida? Nós temos obedecido às autoridades? Quantas vidas têm sido trazidas através do nosso testemunho? As pessoas olham e dizem, eu não vou para a igreja não. Ser igual esse aí, eu não vou. Ser igual essa aí, não vou. Como o mundo tem lido a nossa carta, como nós temos sido lidos. E por último, para concluir, nós não somos as cartas, nós somos a carta. Nós somos um. Cristo, ele olha e diz, olha, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Para que o mundo veja a luz de Cristo, a minha luz na vida deles. Então, o Arnon não é uma carta, o pastor Brás não é outra carta, eu não sou uma carta, nós somos a carta. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós vivemos em um mesmo amor, em um mesmo propósito, em uma mesma fé e uma mesma certeza. Que Jesus Cristo virá buscar as cartas verdadeiras, que foram carta verdadeira nessa terra. Porque, amados, quando nós deixamos de falar da mensagem de Cristo, muitos se perdem. Deixa eu contar só uma última história. Eu já passei 5 minutos, pastor. Eu sempre passo. Eu estou tentando ser rápido. Eu acho que eu nunca tive uma pregação tão de flash. Amados, deixa eu contar uma historinha que é contada. Uma senhora, certa vez, trabalhava na casa da irmã dela. E ela morou determinada época e a igreja que ela congregava teve um irmão que ficou interessado nela. E o que aconteceu? Esse irmão nunca falou para ela do interesse. E de repente o esposo da irmã recebe uma proposta, muda de cidade, ela muda junto com a irmã, com o cunhado e com os 2 filhos. E esse rapaz chega para o pastor e diz, pastor, eu sou apaixonado por tal pessoa, ela mudou, não tenho como falar com ela, eu não sei o que fazer. Aí o pastor virou e falou bem assim, escreva uma carta, porque eu sei onde eles estão morando. E eu envio para ela. E assim ele fez. E na carta ele disse assim, não deixe de me responder.
mesmo que você não me queira. E enviou a carta. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passaram-se 30 anos. Essa carta nunca foi respondida. Quando esta senhora estava com 60 anos, a irmã dela foi mudar de casa de novo. E ela foi na frente para ajudar, levar as coisas. Ela era como uma pessoa que ajudava a irmã. E aí eu sei que aos 65 anos, ela está tirando, de repente ela vê uma carta. E ela abre e vê que aquela carta, o endereçamento era para ela. E ela lê a carta, ela nunca havia recebido a carta. E a irmã dela recebeu a carta, leu a carta e guardou, por uma questão de egoísmo. Dizendo, se ela for, eu vou ficar na mão, não vai ter quem cuide dos meus filhos. E essa mulher chorou bastante. O que eu quero ilustrar com essa história? Quanto que essa pessoa, que essa senhora deixou de viver? Não foi? Eu e você temos que testemunhar de Cristo. Essa é a função da igreja na terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A nossa função é testemunhar, sabe por quê? Porque tem muita gente aí fora esperando um casamento, para ter uma vida completa e ser feliz. Vamos falar de Cristo. Vamos ser carta viva de Cristo, através do nosso testemunho, através da nossa vida, através do nosso sorriso, através do nosso abraço. E assim vamos viver e propagar o Evangelho. E levar a igreja de Cristo aonde ela realmente necessita. Amém? Senhor Jesus, nós te adoramos pelo privilégio que tivemos de ministrar a tua palavra esta noite. Senhor, que a tua igreja exerça a função que realmente ela tem na terra, de pregar o teu evangelho, de saquear o inferno e povoar o céu. Senhor, a partir da minha vida, que realmente, ó Pai, as vidas sejam impactadas, porque somos carta viva, e a tua mensagem chegue, o teu evangelho seja anunciado, e o teu nome glorificado através de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus agradecemos. Amém, amém, amém. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós a luz dele e que o Senhor vos dê a paz. Amém? Muito